Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos da Palavra de Deus. E dando sequência à nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, nós hoje vamos falar sobre a terceira bem-aventurança mencionada por Jesus. E ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler o verso 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu fico imaginando aquele público de Jesus ouvindo essa expressão, e eles devem ter ficado assim bastante confusos, porque os judeus, na verdade, o que eles esperavam, né? Eles esperavam um Messias dominador, um Messias com características assim de guerreiro, para enfrentar o poderio romano da época e resgatar, né, a soberania do povo hebreu, do povo judeu. E, por consequência, Jesus vem com uma palavra dessa, dizendo assim: bem-aventurados, ou seja, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu imagino que eles não tenham entendido nada. Até hoje, ao longo dos séculos, né, essa coisa de dominar terra, de possuir, de conquistar, né, a gente vê na história os grandes conquistadores descobrindo novas terras, e o nosso Brasil foi assim, né? Portugal veio e começou a dominar as terras brasileiras durante um bom tempo, até que a partir daí veio a independência. Então essa coisa de dominar terra é uma coisa que requer força, né? Requer que se imponha um domínio sobre alguém para possuir aquilo que é dele, ou possuir o que não é de ninguém, né? Na verdade. Então, até hoje no nosso Brasil a gente sofre com essas coisas, né? Esses domínios de terra, né? Invasões de fazenda, de propriedades, esses movimentos que brigam pela posse de uma terra, né, pelo direito que tem de ter uma terra. Então, a gente vê que em todas essas situações, todas elas são muito feitas à base de violência, né, de invasão, de domínio e tal. Mas, de repente, vem Jesus e diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu volto a dizer, o que eu já disse lá na nossa primeira mensagem, que as características das bem-aventuranças, elas têm sempre uma conotação espiritual. Embora sejam modelos de comportamento para que a gente viva na sociedade, mas esses comportamentos precisam estar revestidos da nossa espiritualidade, do nosso contato com Deus. A maneira como vamos lidar com o nosso próximo tem tudo a ver conforme a gente lida diretamente com o nosso Deus, quando a gente tem a sua palavra, né, dominando a nossa vida, direcionando a nossa vida. Então vamos pensar na questão da mansidão. O que é ser manso? O que é mansidão, né? Quando a gente fala em mansidão, logo vem à mente assim, esse conceito muito do mundo, né? É aquele indivíduo muito pacato, aquele indivíduo frouxo, é um indivíduo covarde, que não enfrenta, que não briga, e numa linguagem bem popular, né? A gente diz assim: fulano é um banana, não é isso? E eu me lembro da expressão mais popular que a gente usa quando diz assim: o mundo é dos espertos. E às vezes a gente ainda carrega no X, né? O mundo é dos espertos. Por que isso? Porque a gente sempre acha que a esperteza, sobrepujar alguém, dar a volta em cima de alguém, isso é sinal de força. E a mansidão é um sinal de fraqueza. Mas a mansidão não é uma fraqueza. Há um autor muito interessante que diz assim: a mansidão é a força transformada em gentileza. É aquela pessoa que consegue dominar pela sua mansidão. E eu queria citar alguns exemplos bíblicos de pessoas que, apesar de terem, assim, às vezes temperamentos fortes, mas eram pessoas mansas. E você vai entender, então, melhor essa questão da mansidão. Então veja só, Abraão, por exemplo, era um sujeito muito rigoroso, né, nos seus negócios, com a sua família, mas no momento em que entre ele e Ló eles deveriam escolher porções de terra, ele deixou que Ló escolhesse primeiro, e Ló escolheu a melhor parte.
Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mas Moisés tinha assim uma estrutura forte, uma estrutura, né, de liderança forte, parecia tão compacto, né? E era um homem assim muito zeloso da sua moral e da sua conduta e do seu relacionamento com Deus. Mas era manso. Davi também era um homem guerreiro, lutador, mas Davi era um homem manso. Ele teve a oportunidade até de matar Saul em alguns momentos, de se vingar daquela perseguição que Saul lhe fazia, mas Davi não reagiu a esse ponto. Ele era um homem manso. O Senhor Jesus Cristo, a gente poderia dizer, é o nosso melhor exemplo de mansidão. Aquele que sempre estava pronto a ajudar, aquele que estava sempre pronto a apaziguar os corações, né? Em dado momento também Jesus se revolta e vai lá naquele templo e sai chutando, né, as barracas e tal, e briga com aquela gente, expulsa aqueles vendilhões lá do templo. Mas Jesus era uma pessoa mansa, a ponto dele dizer assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele completa dizendo assim: porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele se revela, né, uma pessoa mansa. Aí você fica pensando, como entender? Jesus se estourou, né? Jesus se aborreceu, mas isso não quer dizer que seja uma pessoa mansa, porque o manso ele também toma atitudes nas horas certas, direcionada às pessoas certas. Não é uma pessoa metralhadora, né, que sai atirando violência para todo quanto é lado. E temos Estevão, né? Estevão, aquele diácono que foi considerado mártir cristão porque foi apedrejado, mas mesmo no momento da sua morte lá, Estevão sendo apedrejado, ele ainda tem condição de orar ao Pai e pedir perdão por aquela gente. Qual de nós faria isso, né? Qual de nós seria capaz de perdoar aquele que está de fato, né, e fisicamente nos jogando uma pedra? Quais são as características do manso nesse aspecto, então? Veja bem, o manso pode, por reconhecer que ele é um pecador, ele então tem toda a capacidade de não se orgulhar disso, de ser sempre uma pessoa voltada para a humildade. Não é aquela pessoa que vive à toa procurando os seus direitos. Não é aquela pessoa que se sobrepõe aos outros, mas porque ele reconhece que é um pecador, ele sempre tem a direção de Deus para buscar, ele tem sempre o caminho da palavra de Deus para se conduzir. Outra questão é que o manso, ele pode cuidar de si mesmo quando ele está sempre aberto a cuidar dos outros. Isso é uma característica muito boa. Ele não fica com aquela dó, aquela pena de si mesmo, aquela autocomiseração, mas ele está sempre pronto a também ajudar os outros. E o manso também é aquela pessoa sempre disposta a obedecer. É aquela pessoa que reconhece o seu lugar, a sua posição, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, ele reconhece a sua posição e está disposto então a obedecer. A mansidão em relação às pessoas e em relação a Deus. As bem-aventuranças, como nós já falamos, ela é uma espécie de um tratado, né, de conduta do cristão em relação à sociedade. Então, o manso é aquele que está sempre pronto a oferecer uma gentileza, uma ajuda, como nós já falamos. É aquela pessoa que está disposta a ser boa, só isso, a ser uma boa pessoa. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos muitas vezes reconhecidos pelas nossas boas obras. Então, o manso é aquele que às vezes se sobrepuja pelos outros porque ele simplesmente vai lá e faz. Ele vê uma necessidade, ele vai lá e ajuda. Ele vê algo para fazer, ele vai lá e faz. Ele não está sempre pronto a obedecer, né? Sempre pronto a ajudar alguém, a fazer alguma coisa. O que é mansidão em relação a Deus? Aí eu quero ler para você o seguinte: a mansidão do homem para com Deus se revela quando nós concordamos com a soberana vontade
de Deus, sem murmuração, rebeldia ou resistência. Um dos aspectos mais importantes que a gente pode enxergar na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo era aquele sujeito impetuoso, pronto para fazer, pronto para pregar, pronto para ajudar os outros, movia igrejas para ajudar outros povos, outras igrejas. Ele estava sempre ali, disposto a fazer, eu vou a tal lugar, eu saio daqui, eu vou para tal lugar. Ele parecia que tinha a vida dele direcionada, mas em determinado ponto ele diz assim: eu pretendia isso, mas o Espírito me impediu. E aí ele, como a gente diria, baixou a bola, né? Ficou quieto e deixou que o Espírito dirigisse a sua vida. Era assim o tempo inteiro. Então Paulo, ele reconhecia que apesar de todos os planos que ele tinha, a vontade de Deus deveria sempre estar em primeiro lugar. É um bom pensamento para nós refletirmos nesse momento. O quanto que nós estamos dispostos a seguir de fato a vontade de Deus. O quanto nós estamos dispostos a buscar conhecer a vontade de Deus na nossa vida e fazer dela a primeira coisa. Dar a prioridade, veja bem o que estou falando, a prioridade à vontade de Deus na sua vida. Como é que você pode ser uma pessoa mansa? Como você acha assim, eu nunca vou ser... Preste atenção. Você pode vir a ser uma pessoa mansa, mesmo com o seu temperamento forte, aquela pessoa que gosta de estar liderando, gosta de mandar e tal, mas ainda assim você consegue ser, baseado nos exemplos que a gente deu, né, da Bíblia, você pode ser uma pessoa mansa. E aí eu quero citar alguns passos para você. E nesses passos eu vou citar alguns textos, mas eu não vou ler os textos, só vou citá-los como referência, e aí depois, se você quiser acompanhar os textos, você vai lá, reveja o filme, né, o vídeo, e aí você vai com a sua Bíblia e leia esses textos. A primeira coisa é que você precisa andar no Espírito. Isso está registrado em Gálatas, no capítulo 5, de 16 a 25. Andar no Espírito, ou seja, ter a sua vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A segunda coisa é que você precisa viver no Espírito. Praticamente a mesma coisa, mas está registrado em Romanos, capítulo 8, dos versos 13 e 14. Outra característica é, uma pessoa mansa, ele está sempre disposto a ser ensinável, ou seja, está disposto a aprender, a buscar conhecer algo novo na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que tem sempre a característica de nos ensinar. Quando a gente anda pelo Espírito, vive pelo Espírito, a gente está sempre disposto também a aprender com Ele, né? A ser dirigido e conduzido por Ele. E isso está em João 14, no verso 26. Em quarto lugar, você precisa condicionar a sua vontade à vontade do Senhor. Quer ver um bom exemplo? O próprio Jesus Cristo. Jesus, ele, naquele momento lá no Getsemane, quando ele ora, ele pede a Deus algo muito interessante. Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para aquele momento? Que Jesus chegasse à cruz. E Jesus não passou, e Deus não passou dele aquele cálice amargo, não é? Ou seja, aquela experiência amarga de chegar até a cruz. E Jesus então se submete a ela. E lá Paulo vai dizer em Efésios que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas submeteu-se e foi descendo, né? E veio a forma de homem e depois chegou até a cruz. A forma mais humilhante daquele momento. Então, Jesus é aquele que de repente nos dá o exemplo de que a gente tem a nossa vontade, mas ele se condicionou, ele se submeteu à vontade do Pai. Esse é um bom exemplo. Isso está, nós temos isso em João, capítulo 5, verso 30, Romanos 12, 2 e lá em Mateus. Um outro exemplo de uma pessoa mansa é quando você se coloca no lugar de uma outra pessoa. Isso é tão difícil, né? A gente se colocar no lugar. Eu diria que
A gente nunca vai conseguir isso, mas é sempre bom a gente pensar e imaginar o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo, o que o outro sentiria com aquilo que eu pretendo falar, com aquilo que eu pretendo fazer, como que o outro vai reagir, que reação eu vou encontrar naquele meu próximo, a atitude que eu pretendo fazer com ele. E com isso a gente se freia, né? A gente se retém um pouco. Isso é um gesto de mansidão. Eu ia, mas eu penso que ele vai se ofender, se magoar, se chatear, então eu não vou mais, não vou fazer mais, não vou falar mais isso. Ou então eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou falar de uma forma diferente. Porque há maneiras de se dizer a verdade e maneiras de se dizer a verdade. Por último, então, o que nós ganhamos com isso, né? Em ser manso? Qual é a recompensa disso? Jesus diz lá no começo que eles herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. O que é de fato herdar a terra? É você ter, digamos assim, o domínio sem que você tenha usado força, sem que você tenha sido bruto, sem que você tenha sido grosseiro, sem que você tenha sido falso, mas você foi verdadeiro e manso. Eu termino dizendo o seguinte: o manso recebe conforto e atenção de Deus. Salmo 10, 17. O manso recebe fartura de alimento, diz a palavra em Salmo 22, 26. O manso recebe livramento, isso está no Salmo 76, verso 9. O manso caminha por caminho de justiça, isso está no Salmo 25, 9. O manso cresce na consagração espiritual, está no Salmo 149, verso 4. E o manso se regozija, né? Se alegra, experimenta a alegria constante. Isso está no Salmo 34, verso 2. E no livro de Isaías, no capítulo 29, verso 19. À luz do que você ouviu, então, para ser feliz como manso, você já não tem mais desculpa, né? É só olhar para a Bíblia e encontrar ali grandes experiências de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que, apesar de terem assim um destaque muito grande naquilo que a Bíblia relata, foram pessoas mansas, submissas, obedientes, atentas à voz de Deus, atentas à vontade de Deus para a sua vida. Então eu desejo a você, meu querido, que você comece a experimentar a mansidão de Deus na sua vida. Como? Seguindo esse padrão bíblico, né? Se submetendo, obedecendo, se consagrando, vivendo pelo Espírito Santo de Deus, vivendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe, digamos assim, essa sua atitude, que eu tenho certeza que você vai tomar a partir de hoje, de ser de fato uma pessoa mansa nesse mundo tão bélico, né? Tão briguento, esse mundo tão atordoado. Você se proporá a ser uma pessoa mansa em Jesus. Amém.